Olá a todos, sejam muito bem-vindos à sessão de Visão Computacional, Inteligência Artificial e Edge Computing. Eu sou o Pietro Coloca, sou gerente técnico de conta aqui da Intel e hoje falarei um pouquinho mais sobre esses tópicos. Teremos aqui também no chat Yuri Daglin, que estará respondendo aqui as perguntas do Q&A, então fiquem à vontade para fazer perguntas durante a apresentação. Vamos fazer uma breve introdução sobre a parte de inteligência artificial e visão computacional. Temos algumas verticais aqui dentro da área de inteligência artificial que está mudando as indústrias. A parte de serviços de emergência, por exemplo, então respostas em tempo real para as emergências, acabam conseguindo predizer e entender quais são as melhores rotas para poder chegar dentro do local do incidente usando inteligência artificial. A parte de energia, por exemplo, ela consegue maximizar a produção e o tempo de funcionamento. A parte de educação consegue transformar as experiências de aprendizado, melhorando assim cada vez a jornada do aluno e do estudante. Pensando em cidades, a gente consegue aumentar a parte de segurança, pesquisa. Então temos, por exemplo, cidades inteligentes, onde conseguem monitorar a parte de áudio, de vídeo, dentro dessas cidades, para poderem tornar a cidade mais segura. Dentro da parte de finanças, a gente consegue transformar os dados com inteligência, então consegue entender dados históricos do mercado. Dentro da saúde, a gente consegue ter a parte de revolução dos resultados dos exames dos pacientes. A gente consegue ter com precisão a parte de um pré-diagnóstico dentro desses exames. Na indústria, você consegue liberar o potencial da indústria 4.0, entendendo a parte de manutenção preditiva, é um grande exemplo aí que tem sido bastante utilizado em inteligência artificial. A parte de mídia também, você consegue criar experiências emocionantes, então ter ali o seu telespectador assistindo mais próximo e com mais insights dentro do conteúdo que você está passando. No varejo, a gente consegue fazer uma transformação das lojas. Então, você consegue, desde a jornada do cliente, através, pode ser do site, dentro da loja física, por exemplo, entender quais são as zonas mais demandadas dentro da sua loja, que você consegue fazer um placeholder do produto, que é bem interessante. Casas inteligentes, eu acredito que seja também uma das coisas bem interessantes aí que nós vemos, né? Então, as próprias assistentes virtuais que conversam dentro das nossas casas, que ouvem, respondem, então é bem interessante. Dentro do telecom, a gente consegue fazer o acionamento de redes com eficiência operacional, né? Então saber qual que é o tráfego de dados que está sendo passado. E na parte de cidades inteligentes, você consegue ter um sistema de tráfego eficiente e robusto. Aqui são alguns exemplos de inteligência artificial, mas vocês também já devem ter ouvido alguns outros termos, né, como machine learning, deep learning. Num contexto geral, a inteligência artificial ela engloba esses dois termos, né? É como se fosse por camadas. A inteligência artificial ela é o contexto geral, né, onde a máquina ela tem essa capacidade de ter o conhecimento e usar essas informações para poder te passar um resultado. O machine learning ele acaba sendo um escopo dentro da inteligência artificial, onde você utiliza alguns cálculos matemáticos que são estatísticos para poder você trazer essas informações. E o Deep Learning ele acaba sendo um modelo onde você acaba tendo camadas, então você consegue treinando essa rede e através dessas camadas ocultas, que é o que a gente chama, você consegue ter alguns insights. Aqui eu coloquei alguns exemplos da parte de inteligência artificial. Então a gente tem a parte de reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural, então reconhecimento de texto, entender o contexto de um texto. A parte de classificação de vídeo também é um dos tópicos que é abordado dentro do contexto de IA, além da parte de você fazer análise de série, né? Então você consegue pegar um histórico, então, por exemplo, uma bolsa de valores, ou a parte de uma máquina, você consegue fazer uma análise que você consegue entender. Além dos sistemas de recomendações que a gente vê em diversos sites, e também a parte de speech to text, que também é a parte de você trazer o reconhecimento da voz para a máquina. Indo um pouquinho mais no conhecimento, né, dessa parte de machine learning versus deep learning, né? Então, como eu expliquei de uma maneira simples, basicamente, no machine learning você tem alguns algoritmos clássicos, né? Então, Random Forest, Naive Bayes são algoritmos estatísticos
para poder identificar o objeto, por exemplo, né, no caso daqui desse slide, a gente quer saber quem que é essa pessoa, então você consegue identificar através dos pontos, né, do rosto, né, então qual que é a distância entre os olhos, distância entre nariz e a boca, você consegue trazer essas informações e colocar nesses algoritmos mais clássicos de classificação para identificar quem que é a pessoa que está na foto. No Deep Learning a gente tem redes neurais profundas, né? Então a gente tem camadas onde vão ser feitos diversos cálculos com diversos tipos de entradas dentro de cada nó, né? Então aqui são diversos nós, onde você consegue identificar através de uma regressão o que seria aquela pessoa, quem seria aquela pessoa. Então, por que a gente usa Deep Learning dentro aqui do contexto, né? Cada vez mais a gente vem trazendo uma acurácia, né, uma precisão maior dentro do cenário. Então a gente hoje em dia tem sistemas que se comparam bem incrivelmente com a visão, né, reconhecimento humano, então você consegue ter até 99%, até mais ali de acurácia, né, quase chegando em 100% em alguns casos, dos modelos que que são trabalhados dentro desse escopo. E além disso, tem um impacto econômico, né, de até 13 trilhões, né, até 2030. Então é um mercado que vem um grande crescimento que acaba sendo dentro aí do contexto de inteligência artificial. E por que Intel? Por que você utilizaria a Intel na sua demanda computacional, utilizar aqui para a parte de Machine Learning, inteligência artificial e Deep Learning? Bom, primeiramente que a gente consegue maximizar, né, então obter o máximo de resultado das nossas plataformas, né, então a gente tem diversos tipos de soluções dentro dos nossos processadores. Além disso, a gente tem a parte de otimização, a gente, além do processador que já tem dentro dele instruções específicas para inteligência artificial, a gente também tem aceleradores, então a gente tem uma GPU integrada dentro do nosso processador que você consegue utilizar para fazer essa inferência. A gente tem processadores específicos, que são ASICs, e a gente tem também as FPGAs, que você consegue programar esse processador para poder escolher a demanda, né? Então, o que você quer otimizar. Além disso, a gente tem a parte mais simples, né? Você pode trabalhar com mais facilidade, né? Você reduz essa parte de ficar montando como se fosse um quebra-cabeça quando você está trabalhando com modelos de inteligência artificial, então você acaba tendo softwares otimizados, a parte de pipeline de data, você tem o analítico e todo o suporte também da parte de hardware. Além disso, você estará junto com o líder, né, da indústria que está desenvolvendo soluções de inteligência artificial para a próxima geração. Falar um pouquinho de um dos nossos toolkits de software que acabam servindo como base dentro do nosso escopo de inteligência artificial. O OneAPI ele acaba tendo ele acaba sendo a base, vamos dizer assim, dos nossos produtos que envolvam a parte de software. Então a gente tem no desafio da programação, quando a gente está trabalhando com a parte de programação específica, a gente tem cargas de trabalho especializadas, né? Então você acaba trabalhando, ou você faz uma programação diretamente para a CPU, ou diretamente para uma GPU, ou para uma FPGA, ou algum outro acelerador. Então você tem essa variedade de hardwares e você tem que desenvolver para cada linguagem específica um tipo de programação, um modelo de programação. Então envolvem ferramentas separadas, acrescenta complexidade, o que acaba dificultando um pouco na escolha de arquitetura. O OneAPI ele vem aqui com essa camada intermediária para fazer essa abstração da linguagem de programação. Então você consegue trabalhar com OneAPI, com CPU, GPU, FPGA e outros aceleradores e a mesma linguagem. Você tem a sua liberdade de escolha para poder escolher como você quer trabalhar, qual que é o seu hardware que você vai poder trabalhar. Além disso, a gente tem a facilidade de poder estar trabalhando com linguagens que são muito comuns no mercado, né? Então, C++, Python, OpenMP, SQL, são linguagens aí que utilizados para HPC, utilizados para inteligência artificial, então são linguagens bem interessantes dentro desse escopo. Então, aqui para você implementar mais rápido e fácil, aqui eu trouxe um exemplo dos dados, né? Como que a jornada aí dos dados para você ter um contexto aí, como é que pode ser utilizado o contexto aí de inteligência artificial e o OneAPI em conjunto.
Então a gente tem, por exemplo, a parte de Big Data, né? Então a gente tem, por exemplo, a parte de processamento paralelo utilizando Spark, a gente tem a parte de escala utilizando AutoML, então algoritmos dentro do Spark, a parte de clustering envolvendo também isso, né? Então essa é uma parte de você ter dados pré-processados, criar, implementar e depois você ter somente a implementação. Você também tem a possibilidade de usar o Pandas, né, que é um framework bem conhecido dentro do mundo do Python, que você consegue trabalhar com persistent memory, então você consegue usar até terabytes aí dentro do Pandas. Além disso, nós temos as versões otimizadas de TensorFlow, PyTorch e um deploy fácil utilizando o OpenVINO, que é um toolkit de visão computacional. Outra coisa que é bem interessante, a gente tem uma versão do Python otimizada com Intel, então você consegue trazer performance nos algoritmos que você tem trabalhado para poder ganhar essa performance. Então você tem uma parte de escala, né? Então PC to Cloud com o Modin, você consegue trazer alguns frameworks mais comuns de mercado, então XGBoost, Scikit-learn, para acelerar cada vez mais, além de uma quantização de dados que você transforma ali um dado que ele acaba sendo maior para um dado menor. Então, isso que é bem interessante. E o que é bem legal, a gente tem as ferramentas mais populares, elas são otimizadas para a nossa plataforma, né? A gente tem 3 kits de ferramentas aí também, e além disso, pensando nessa jornada para o cloud, a gente tem mais de 150 containers já preparados, otimizados com a versão Intel. Falando um pouquinho do OpenVINO, que eu acabei comentando, né, que ele acaba dentro ali da nossa jornada dos dados, ele acaba sendo, né, um toolkit de visão computacional. Quais são os maiores desafios quando a gente pensa em visão computacional, em Deep Learning? Você precisa de uma inferência única, né? Então você precisa por exemplo, você tem um modelo de inteligência artificial que identifica um determinado tipo de carro, ou você tem outro tipo de modelo que identifica um problema numa peça. Então você tem esses tipos de inferência única e você precisa fazer o deploy dela, né? Fazer a implementação. Você consegue trabalhar com o OpenVINO para poder fazer essa implementação de uma maneira mais simples. Então você consegue trabalhar de um jeito que você consiga fazer a implementação desde uma CPU da Intel, ou uma GPU integrada do processador, até mesmo outro acelerador. Então você faz essa otimização uma vez, essa jornada de otimização, e você consegue fazer essa inferência dentro de diversos tipos de plataforma da Intel. Isso que acaba sendo bem interessante no contexto aqui de Deep Learning. Além disso, a gente tem alguns tamanhos, né, de redes que acabam sendo maiores, você trazendo essa otimização, você consegue reduzir o tamanho da rede sem perder muita precisão. Então você consegue atender basicamente vários tipos de modelo com o OpenVINO. Além disso, você consegue trazer a implementação em diversos tipos de hardware específico e você consegue entender um pouco melhor dessa jornada aí dos dados. Então, passando mais ou menos um pouquinho mais em detalhe, como que é o OpenVINO, como ele funciona. Então, você tem resultados rápidos, precisos, né? Então com essa alta performance, e ele trabalha num jeito de converter modelos para implementar. Como isso funciona? Então você tem a parte de treinamento, né? Então você vai utilizar a sua rede mais comum, seu framework mais comum do mercado, então TensorFlow, um Keras, um PyTorch, e você vai, após isso, de você ter o modelo finalizado, você vai otimizar. Quando você otimiza, duas coisas acontecem. Você reduz o tamanho dessa rede, então ela acaba sendo otimizada para a nossa arquitetura, e você consegue trabalhar em diversos produtos da arquitetura Intel. Então você consegue trabalhar, como eu comentei, desde um processador de entrada até um processador para servidor. Então você tem essa capacidade, esse tipo de implementação que acaba sendo amplo. Então isso que acaba sendo bem interessante, trabalhando dentro com o OpenVINO. Além disso, é possível você também fazer uma distribuição de carga. Então você quer, por exemplo, rodar um pedaço da sua rede em cima do processador, né? Então da CPU, e um outro pedaço dentro da GPU integrada. Você consegue fazer essa distribuição. Isso que é bem interessante. E além disso, a parte de implementação. Ele acaba está disponível para Windows, Linux, Mac, também containers nessa jornada de cloud. Mas uma das coisas que também acaba sendo muito interessante do OpenVINO é que a gente já tem mais de 280 modelos pré-treinados. Você baixa o modelo e já pode sair utilizando dentro da sua solução. Isso que acaba sendo bem interessante no contexto aí de você estar trabalhando
com a parte de visão computacional e parte de inteligência artificial. Então, a parte de detecção de objeto, a parte de reconhecimento, de posição, são soluções que você pode estar trazendo já para o seu negócio, sem precisar estar ali começando essa jornada do zero. Você pega um modelo pré-treinado e já otimizado para a nossa arquitetura e você consegue já implementar dentro da sua solução para poder trazer um maior desempenho e uma nova arquitetura para seus produtos. Uma das coisas bem interessantes aqui são os modelos pré-treinados, né, como eu estava falando, mas a gente tem já para contextualizar para cidades inteligentes. Então a gente tem aqui, por exemplo, a parte de detecção, então você consegue identificar onde cada carro está, quais são os carros, consegue entender esse fluxo de carros que tem vindo dentro de uma determinada avenida. A gente tem a parte de traqueamento, ou seja, rastreio, né? Então, saber para onde o carro está indo, você consegue ter uma linha guia, vamos dizer assim, onde você consegue estar entendendo um pouco mais de como funciona. Além disso, a gente tem um sistema de colisão, né? Onde se tem um carro que ele acaba colidindo com outro, a gente tem esse reconhecimento também. E dentro também a gente tem toda uma jornada de análise de performance, né? Então você consegue trazer, entender um pouco mais a arquitetura, além de dashboards, né? Para você entender um pouco mais de como tem sido essa abordagem dentro das cidades inteligentes e uma parte de integração com cloud para poder tornar essa jornada mais simples. Uma outra coisa que é bem interessante, eu comentei desse toolkit, né, do OpenVINO, mas a gente tem uma cloud que você consegue pedir um acesso para poder testar, e é bem interessante. O DevCloud for the Edge, ele é uma cloud onde você consegue trazer o seu algoritmo, ou pegar até mesmo esse algoritmo que já tem pronto, né? A gente tem diversos códigos já feitos, né, dentro de um Jupyter Notebook, onde você consegue entender passo a passo como é que é feita essa execução, e você consegue entender, né, desse contexto, primeiramente, como que é feito todo esse processo de otimização, né? Então ele acaba tendo um tutorial, uma base bem interessante. Além disso, você consegue testar modelos que você otimizou, então você consegue trazer esse modelo para dentro do DevCloud e você consegue entender um pouco mais essa parte de performance. Mas por que eu estou falando isso? Porque dentro do DevCloud, né, para você entender essa performance, você tem hardwares reais, então você tem CPUs reais, então você tem diversos tipos de CPUs, você tem desde uma CPU que acaba sendo uma CPU mais de entrada, assim, até CPUs de servidoras, então para consumidores até CPUs de servidores, tem GPUs integradas e você tem as nossas VPUs também, que são Vision Processing Units, que acabam trazendo essa performance na inferência de visão computacional. Falando um pouquinho de Edge Computing, né? Então, explicando um pouco mais esse contexto. Então, o que a gente tem, né, a partir do nosso hardware, né, comentando, a gente tem algumas divisões, vamos dizer assim, né? A gente tem o nosso endpoint, onde acaba tendo sensores de IoT, acabam tendo essa parte de você ter algumas soluções que estão ali mais na ponta da solução, pensando num cenário de IoT. Então, essas soluções acabam agregando ali com processamento para poder fazer essa jornada até o cloud, até o edge, que então você vai trabalhando assim. Dentro do edge a gente tem a parte de servidores, gateways, onde você pode ter ali diversos tipos de processadores aí na nossa linha, então desde um Xeon até processadores mais dedicados ali para divisão computacional, e a gente tem até a jornada até o data center, onde você consegue trilhar toda essa jornada dentro do nosso portfólio de hardware. Uma coisa que é interessante a gente comentar quando a gente tem o Edge Computing, a gente tem a nossa família de NUC da Intel, né? Então, nosso mini PC, então NUC significa Next Unit of Computing. Então, a gente tem diversos tipos de mini PCs para poder atender, né? Desde um cenário mais, vamos dizer assim, mais simples, né? Que você quer fazer, por exemplo, um monitoramento dentro de uma loja que não precisa de um PC industrial, até um PC que tem um perfil mais industrial dentro dessa jornada. Então a gente tem mini PCs que já pronto para usar, com já implementação com Windows 10, ou se você quiser até mesmo on-board, você consegue utilizar até uma plaquinha, você consegue estar utilizando.
Então, eu vou comentar um pouquinho, né, já que a gente está falando um pouquinho de Edge Compute, e também da RealSense, que é uma câmera da Intel 3D, que ela oferece algumas vantagens ali quando a gente fala no contexto de visão computacional. Então, a gente tem dados de profundidade. Então, quando você tem dados de profundidade, você consegue liberar diversos tipos de soluções novas que podem ser desenvolvidas, né? Então, por exemplo, a medição de objetos, você consegue trazer, né, essa informação, você consegue ter essa previsão de colisão, como eu comentei, você consegue saber qual que é a distância que o objeto está, então como é que se você estiver muito próximo, você consegue evitar uma colisão. A parte da melhoria de inferência de dados, né, então você consegue trazer mais conteúdo, né, então, o que eu comentei, né, as redes neurais, elas utilizam bastante dados, né, então, quanto mais dados você conseguir alimentar, você consegue trazer mais dados para essa aprendizagem. Além da fácil criação, né, de digital twin, né, de você trazer parte de criação, redução da parte de tempo de processamento, né, de vídeo board, você trazendo mais reconhecimento, além da parte de reconhecimento facial com alta precisão também. Então, aqui alguns dos cenários onde um sensor 3D consegue trazer valor ali para a parte de mercado, né? Então, como eu comentei, a gente tem a autentificação facial. Se você tem uma foto, por exemplo, você não consegue saber, né? Se você tem pega uma foto de uma pessoa e você só tem a imagem RGB, você não consegue saber que é uma pessoa e que é uma foto, né? Você vai ter o mesmo perfil. Mas com uma câmera 3D, você consegue saber, né, essa profundidade do rosto, e você sabe, se tem uma profundidade do rosto, aquela pessoa tem uma grande probabilidade de ser uma pessoa real, né? Se eu estiver usando uma máscara, assim, vamos dizer. Mas além disso, a gente tem também dentro da parte de robótica, também alguns cenários onde são utilizados a parte de visão 3D, né, principalmente na parte de peça. A parte de digitalização também é uma ferramenta que é uma vertical que é bem utilizada, a parte de sensoriamento 3D, então você consegue trazer, além da parte de logística e dimensionamento, onde você consegue trazer essa jornada ali de entender, por exemplo, qual é o tamanho da caixa, quais são as especificações necessárias para esse provisionamento. Além disso, a gente tem a parte de reconhecimento e interação, então você consegue trabalhar também na parte de entretenimento ou na parte de você estar trabalhando ali na parte de algum reconhecimento de algum outro produto. Aqui são alguns exemplos, né, do que a gente tem, né, de hardware, né, pensando no contexto da RealSense. Então a gente tem câmeras com alcances até 6 metros, câmeras para diversos tipos de uso, câmeras que têm um sensor inercial integrado para poder você trazer também mais um eixo de informação, mais uma vertical de informação para a sua solução. E aqui eu queria, já encerrando aqui a minha apresentação, deixar algumas mensagens chaves dessa apresentação. Então, o que nós vimos hoje, né? A gente tem, além de você poder utilizar sozinho uma API, né? Então, que é a nossa plataforma que serve como base, onde você consegue programar em cima dela com diversos tipos de linguagem, C, C++, ela acaba sendo a base para diversos produtos otimizados em Intel. Então, como por exemplo, o Python, o TensorFlow, o OpenVINO, por exemplo. Além disso, nós temos o OpenVINO, que é uma ferramenta poderosíssima que otimiza a inferência de modelos de visão computacional. Então, você consegue trazer essa jornada de você já ter um modelo pronto, você otimizar para a nossa arquitetura e você ter um ganho de performance bem interessante. E, além disso, a gente tem um portfólio de produtos que atende de ponta a ponta, né? Então, a gente consegue trabalhar ali com você desde a parte de você obtenção de dados através de uma câmera até você trabalhar na parte do cloud com essa otimização. Então, eu queria agradecer também ao pessoal que participou da nossa sessão de hoje, deixar essa mensagem, né, que a Intel ela vem trabalhando incansavelmente para liberar esse potencial dos dados, então cada vez mais a gente vai estando nessa jornada, né, com vocês, de trazer mais performance aí nesse processamento. Então, agradeço a todo mundo hoje que participou da nossa sessão e até a próxima, pessoal.